No tema de hoje do podcast, a gente vai falar sobre educação sexual nas escolas e discutir um pouco sobre os temas, né, relacionados à educação. A gente também vai estar falando sobre os pontos positivos e negativos, os impactos que isso tem causado nas escolas, as crianças que têm recebido essa educação e o que os conservadores também falam sobre questões da ideologia de gênero e tudo mais. E a gente vai estar discutindo um pouco sobre esses temas. Uma das pautas que está sendo mais falada ultimamente sobre educação sexual é a falta do uso de proteção, né, a gravidez na adolescência e altos casos de estupros durante a pandemia vindo de crianças, né? Crianças que passaram quase um ano em casa estudando e quando voltaram à sala de aula, relataram aos seus professores o abuso que sofria dentro de casa. Sim, numa matéria do G1, do dia 6/8 de 2021, tá falando sobre as voltas às aulas, né, as aulas presenciais, e que 9 crianças relatam abusos sexuais durante a pandemia em 10 dias depois do retorno presencial. E em um desses casos, em Campo Grande, uma das vítimas de 13 anos, ela voltou para a escola grávida. Então, é um assunto que ele tem que ser introduzido nas escolas desde pequeno, para que a criança ela entenda cada um dos períodos da vida dela, o que pode e o que não pode, até chegar nas questões de sexualidade mesmo, envolvendo sexo, para que ela entenda o que é importante ou não sobre contraceptivos, e para que isso também não aconteça, né? Nós também tivemos um caso agora, no meio da pandemia, que foi daquela menina que tinha 10 anos, que ela foi abusada pelo tio, e daí ela engravidou, e ela, pela justiça, eles decidiram fazer o aborto, e ele teve todo aquele lado das pessoas brigando para não fazer, para a menina ter a criança e tudo mais. E essas pessoas também são as pessoas que são contra a educação sexual nas escolas. As pessoas que acham que você tem que ter o filho quando você tem apenas 10 anos de idade, fruto de um abuso por parente, que ainda também se enquadra em incesto, então a criança também pode ter problemas ao nascer. Essas pessoas também são a parte que acha que a educação nas escolas não vale, que você vai ensinar as crianças a fazerem o ato da relação sexual e não a prevenirem coisas como entre outros casos. Uhum. A educação sexual nas escolas, ela é importante para que cada período ali, a criança ela entenda sobre o corpo dela. A gente, iniciando ali nos primeiros anos que a criança está na escola, ela aprender sobre a higiene do órgão sexual dela, e quem pode tocar, quem não pode tocar, quem pode dar banho nela ou trocar ela entender que é perigoso que outras pessoas toquem nela ou que façam atos que não sejam legais, e conforme ela for crescendo, ela vai aprendendo sobre como que ela nasceu, como as coisas elas funcionam ali dentro do órgão sexual, até ela chegar ali na adolescência, e aí ela aprender mesmo de fato sobre sexo, sobre a camisinha, como se proteger, também falar sobre sexualidade, que é algo que os conservadores, eles meio que uniram tudo num balaio só, né? Que foi falar sobre ideologia de gênero, falando mentiras, né, fake news, e a educação sexual, ela queria colocar a ideologia de gênero nas crianças, incentivar as crianças a serem gays, transexuais, mudança de gênero e tudo mais, quando na realidade ele é pensado para que cada idade a criança ela entenda sobre o seu corpo, o que pode e o que não pode, ela prevenir doenças, assim como a gravidez precoce, e
que quando ela chegue ali na puberdade e que é algo que é inevitável, ela fazer sexo, né? Ela saiba fazer de uma maneira correta, ela entenda sobre a sexualidade dela, sobre que as coisas elas são normais, ela sente atração por o que ela sentir atração, e isso acaba abrindo também a possibilidade de que coisas ruins não aconteçam, que a gente diminua a gravidez precoce, que a gente acabe divulgando os casos de abuso dentro de casa, que essas crianças elas cresçam sem problemas psicológicos relacionados a abusos ou mesmo problemas sexuais que elas vão desenvolver durante a adolescência e quando elas forem adultas, né? Sim. E não só também a prevenção da gravidez, mas também a prevenção de doenças. A HPV é uma das doenças que mais estão crescendo no público adolescente por conta de falta de uso de proteção e a falta de reflexão sobre a sexualidade, ela também favorece a persistência de intolerância e violência, como o Henrique disse, que ele enfraquece o combate ao preconceito, o combate ao abuso sexual, a violência contra o público LGBT, que é muito crescente ultimamente, aqui no Brasil, especialmente por conta do público intolerante e conservador. A violência contra a mulher é um dos crimes que mais estão em alta, né? Esse tipo de crimes vindos de uma falta de educação sexual. Só pontuando a parte que o Henrique falou sobre a educação sexual já na adolescência, obviamente que ela não vai ser tipo ensinar a criança ou o adolescente a fazer o ato sexual. Ele vai ser apenas ensinar sobre os males que acontecem. Na adolescência é meio que difícil você chegar na adolescência e a criança já não saber o que é. Então as escolas não vão ensinar, as escolas não vão impor o que a criança tem que fazer. Não é uma educação para ensinar como fazer o ato sexual. É uma educação para prevenir as coisas que esse ato pode causar de ruim quando você não tem conhecimento sobre ele. Sim. O fato é que os conservadores eles acabaram criando uma ideia completamente deturpada sobre o que é a educação sexual nas escolas, né? O reflexo disso foi a campanha do presidente, onde ele acabou falando sobre o kit gay, né? Uma fake news sobre, quando na realidade você se aprofundando sobre o que é mesmo a educação sexual nas escolas é completamente diferente do que foi divulgado e o que muitas pessoas acreditaram ser por conta dessa campanha que o presidente ele fez, né? Então, a ideia que essas pessoas têm sobre educação sexual é um incentivo de que as crianças elas vão começar a fazer sexo pequenos, quando na realidade é completamente diferente. A educação sexual ela conversa com cada criança no seu período, incentivando e ensinando questões de acordo com a sua idade, né? Então, a cada um dos momentos que essa criança, conforme ela for crescendo, isso vai mudando. E um dos pontos que eles batem muito é sobre a questão do aborto. O aborto ele é algo que acontece, que é uma realidade, porém ele não sendo aprovado, né, as pessoas elas vão fazer de uma maneira ilegal, né, e muitas das mortes de mulheres no Brasil, principalmente da população pobre, é por conta dele não ser algo aprovado, né, a partir do momento que ele é aprovado, ele é feito de uma maneira segura e completamente correta dos padrões médicos, né. Então, e aí tem outras questões, né? As pessoas elas acabam relacionando os dogmas e a religião dela
com algo que é de saúde pública, né? As mulheres, elas vão fazer abortos dependendo da situação, ou se for um estupro, ou se for alguma questão de doença, ou mesmo se ela não querer ter aquela gravidez, mas precisa dessa legalidade, né, na lei, para que ela faça isso de uma maneira normal, para que ela não vá sofrer e que ela não tenha problemas com isso. Além disso, tem as questões envolvendo a sexualidade, e que a gente sabe que muitas das pessoas da população LGBT cresce com problemas psicológicos porque não tem esse respaldo durante a escola, né? Quando a galera cresce, eles não têm esse contato sobre o que é o normal, o que está acontecendo no corpo deles, as vontades deles, o que é aquilo que eles estão sentindo. Então, a educação sexual, principalmente ligada mesmo à sexualidade que vai ali na adolescência, é explicar o que a pessoa está sentindo, que aquilo é super normal, se a pessoa é heterossexual, homossexual, se é transexual, como que vai ser esse processo para que ela cresça sem problemas. E não só o público LGBT que parece com a pressão psicológica, mas também como mulher, quando ela decide fazer um aborto e vai até a justiça, ou como a Emily tinha falado daquela menina que tipo, ficaram em cima dela. Imagina como a pressão que não deve ser na cabeça, tipo, como se ela saísse com uma pessoa errada da história. Tudo isso, se a gente for pensar, tudo isso engloba no psicológico das pessoas. No Brasil, a gente também está tendo uma grande taxa de depressão, de ansiedade. Tudo isso vai se englobar nessas taxas de questões psicológicas e problemas psicológicos futuros. Então, é tudo um ciclo. Uma coisa tão pequena como as pessoas podem considerar como educação sexual na escola pode aumentar ou diminuir a taxa de suicídios, por exemplo. Porque uma criança que foi abusada a vida inteira, que passou por muitas coisas, certamente, se ela não tiver um tratamento psicológico bom ou minimamente decente, ela vai participar da taxa de adolescentes com depressão ou da taxa de suicídio, às vezes em casos muito ruins, digamos assim. Então, é tudo um ciclo. É você prevenir não só abusos, gravidez, doenças, como também problemas psicológicos futuros. Exatamente. Então é isso aí, gente. A gente falou um pouquinho sobre educação nas escolas e quem sabe no próximo podcast a gente fale sobre educação financeira e os impactos. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.